Então, irmãos, a gente vai trabalhar em paralelo dois textos, Marcos 4 e Mateus 8, tá ok? Então, se quiserem, vou começar com Marcos 4, mas se quiserem já deixar preparado Mateus 8, a gente vai lá para o finalzinho de Marcos 4, no verso 35. É a famosa passagem que Jesus acalma a tempestade, né? Então, a palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vou parar aqui e vou fazer um paralelo já com Mateus 8. Vamos dar uma olhada em Mateus 8. Porque a única diferença das duas passagens está logo no início. Mateus 8, ele fala assim, quer ver, peraí, mais para frente aqui. 8:18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se deles um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. E aí, a partir daqui, as passagens elas ficam bem semelhantes. Então, aí a gente volta em Marcos 4 e a gente continua lendo Marcos 4. Ok? Então, Marcos 4, passemos para outra margem, ele falou. Imagine que teve Mateus 8, a gente volta para Marcos 4. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, eu já tinha visto várias pregações dessa passagem, e a ênfase é no fato de que se Jesus está no barco, né, tudo está tranquilo. Ok, beleza. Se eu pudesse resumir essa passagem, ela é isso, basicamente, né? Então, se Jesus está no teu barco, não importa a tempestade, você está bem. Acabou a pregação, 30 segundos, entendeu? Mas a mensagem, veja bem, a mensagem é essa. E você pode se alimentar com fé disso. 30 segundos de passagem, uma frase. E ela renova a tua fé. Só que eu quero nos chamar um exercício de tentar ver o caráter didático e não litúrgico dessa passagem. O que é o caráter litúrgico? O caráter litúrgico é faça assim ou não faça. É o que fazer e o que não fazer conforme aquilo que a palavra lhe transmite. Existem vários trechos da Bíblia que eles podem ser interpretados como litúrgico. Mas toda a palavra, para mim, ela é a didática. Então, você tem alguns trechos que são litúrgicos, ou seja, eles dizem para você, te passam o bizu de como você deveria se comportar em determinada situação ou não, mas como a Bíblia, em caráter genérico, vamos dizer assim, ao longo de toda a sua construção, ela passa princípios, então ela tem um trabalho muito mais didático do que litúrgico. Todas as passagens têm algum ensinamento baseado em algum princípio por trás deles, e a gente se aposta desses princípios para poder tomar decisões aonde a liturgia se cala, aonde aquilo que a palavra poderia estar falando sobre, vou dar um exemplo claro, né? Cristão pode fumar maconha? Por que não?
Aí, porque eu sinto que não. Não. Veja bem, como... Existe uma lei, né, que não pode, né? Hã? Existe a lei humana que não pode. Não. E se você mora na Califórnia? É liberado. E se você mora na Califórnia, onde é legalizado? Mas a lei está indo contra a palavra de Deus nesse caso, né? Em que atenta contra a palavra de Deus. Aonde? Eu estou tentando fazer analogia com embriaguez. Com embriaguez. É quase o mesmo A pessoa sai de si, né? Mexe Ah, no sistema nervoso central e ela. Aonde eu quero chegar? Tem escrito isso claramente na Bíblia? Não. Você se baseou em quê para tomar a decisão? Em um princípio. Então, muita coisa que, digamos assim, você vai ler na Bíblia e é claro em relação a um comportamento ou não, eu diria que ele é litúrgico. Ele diz assim, faça ou não faça. Mas e aonde isso não é claro? Então você apela para o lado didático, baseado em princípios, né? Não, mas como aqui diz isso, o princípio por trás é esse, então a partir deste princípio eu tomo decisão para outras coisas que não são claras. Por quê? Aborto. Sim. Não fala claramente proibido o aborto. É isso. Aborto, o abuso de substâncias, não é só drogas, o abuso de substâncias. O ser dominado por alguma coisa. O que implica, inclusive, aquilo que não são substâncias que alteram o sistema nervoso, por exemplo. Ou qualquer outro tipo de dominância sobre a tua vida. Aí eu poderia falar de maconha, eu poderia falar de pornografia, eu poderia falar de internet. Tem gente que não consegue largar. Isso, café, chocolate. Ou seja, qualquer coisa que te domina, você consegue aplicar esse mesmo princípio. Segundo a Bíblia, pelo princípio, você não deveria ser dominado por nada disso. Nossa, aí agora tem gente aí, caraca, se escabelando aí, né, que vai assistir esse vídeo e vai falar, caramba, e agora? Né? Eu não estou dizendo para você, não come chocolate. Eu estou dizendo, se você o faz compulsivamente, você está dominado. Café, se você o faz compulsivamente. A mesma coisa, se você é compulsivo com mídias sociais, né? Você está viciado em mídias sociais. O cara que é viciado em WhatsApp. Tem gente que é viciada em celular, no geral. A pessoa não consegue ficar afastada do celular. Chega a um ponto de começar a ouvir, imaginar, né? Eu acho que meu celular tocou. Eu acho que eu recebi uma mensagem e não veio nada. Por quê? Isso são sinais preocupantes. Mas, então, o que eu estou querendo dizer? Aqui tem um lado litúrgico e tem um lado didático. O lado didático é muito forte nessa passagem, né? Vamos começar aqui. Naquele dia, que dia? Marcos 4 fala, naquele dia. Que dia? Se você voltar um pouquinho antes aqui, você vai ver Jesus falando algumas das parábolas mais conhecidas que a gente tem ali no livro de Marcos. A parábola do semeador, por exemplo, que é bastante famosa. Um pouquinho antes aqui, ele está enunciando a parábola do semeador. E depois ele começa a falar do reino dos céus e do reino de Deus. Aqui eu compararei. Ele fala como um grão de mostarda. Né? Então, ele vem de um contato com a multidão, onde ele está ensinando por parábolas na beira do mar. Se você for para Mateus, este cenário ele é associado ao Sermão do Monte. Porque lá no início de Mateus 8, a gente lê Mateus 8, 18 em diante, que é essa passagem na visão de Mateus. No início do capítulo, diz assim, descendo ele do monte, e fala que ele vai para Cafarnaum, e chega em Cafarnaum, ele está sendo assediado por muitas pessoas. E aí ele olha para os discípulos e fala, vamos para o outro lado. E aí é quando Mateus coloca duas coisas que Marcos não coloca. E Marcos ele fala, né, que Jesus chama para o outro lado, e aí eles vão. Em Mateus ele fala, não, mas aí acontecem duas coisas depois que Jesus chama para ir para o outro lado. Parecem dois discípulos. Um fala, pô, mestre, né, eu preciso enterrar meu pai. E aí Jesus fala, não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. O outro... Não, vamos por parte, né? Vamos lá, a primeira coisa em Marcos é que Marcos começa falando assim. Então, depois
depois de algum momento naquele dia, né, ele começa naquele dia qual? Que ele estava ali ensinando as multidões, sendo comprimido pelas multidões, sendo assediado pelas multidões. Sendo já tarde, Jesus lhes disse, passemos para outra margem. Vamos devagarzinho. Sendo já tarde. Uma das questões que me chama a atenção nessa passagem é Marcos fazendo questão de registrar aqui que já era tarde. Ou seja, depois de já ter feito várias coisas ao longo daquele dia, ter passado por várias experiências, se você quiser associar o Sermão do Monte a isso, associe as palavras do semeador, a multidão, ele curando gente, já estava tarde e Jesus olha para os discípulos e fala, olha, vamos para o outro lado. Então, às vezes a gente tem expectativa de que Jesus entra nas nossas vidas para trabalhar no momento que a gente acha que ele tem que trabalhar. O tempo de Deus não é bem o nosso tempo. Às vezes, quando você pensa que nada mais vai acontecer, alguma coisa acontece. Imagine os discípulos, mas já rolou de tudo nesse dia. O Sermão do Monte, parábolas, curas, né? Mateus fala que ele curou a sogra de Pedro, né, quando ele entrou em Cafarnaum. Então, saiu rolando um montão de coisa ali, vários acontecimentos. E aí, quando os discípulos pensaram assim, não, agora calmaria, não rola mais nada, né? Aí Jesus fala o quê? Não, vamos para o outro lado. Muitas vezes a gente está a gente entra às vezes num marasmo espiritual, achando que o tempo daquilo que Deus iria realizar, o que você pensa que ele realizaria na tua vida, já passou. Ou que o ápice do teu relacionamento com Deus já passou e agora você entrou na calmaria. E é nesse momento que Jesus ele vem mostrar o seguinte, olha, teus pensamentos não são como os meus, o teu tempo não é como o meu. Enquanto vocês estão pensando em estacionar, enquanto vocês acham que já é tarde, é a hora que eu realmente começo a fazer uma mudança. Porque até aquele momento, ele foi ensinando os discípulos, foi trabalhando com os discípulos, mas quando ele chama os discípulos para o outro lado, ele não está chamando a multidão para o outro lado. A Bíblia diz que ele deixa a multidão. Ele está preparando algo para aqueles discípulos. Fala assim, agora já fiz o que eu tinha que fazer com a multidão, já fiz o que eu tinha que fazer na casa da sogra de Pedro, agora eu vou fazer algo com vocês. E eu vou chamar vocês na hora que vocês esperam que ninguém mais chamaria ninguém para nada. Pô, é a hora que ninguém faz mais nada, é a hora que eu vou chamar vocês. A hora que ninguém está mais preparado para fazer coisa alguma, é a hora que eu vou chamar vocês para sair do conforto. Naquele momento que você talvez esteja espiritualmente esgotado, emocionalmente cansado, mentalmente sobrecarregado, Jesus pode te chamar para mais uma empreitada. Eu não estou falando para algo local. De repente, Jesus está te chamando para sair do conforto. Para sair daquela expectativa de que, não, agora ele já fez o que tinha que ser feito. Ele vai e te chama. Ele fala assim, vem. Sendo já tarde, Jesus diz, passemos para outra margem. Outra margem do quê? Do lago. Né? Do mar da Galileia. A Bíblia ela faz várias extensa analogia sobre, inclusive eu usei uma quando eu fui falar do Salmo 107, né? Extensa analogia sobre mar, sobre águas, né? Jesus está falando assim, olha, a gente vai abandonar, deixar isso aqui para trás e a gente vai cruzar para um novo estado de coisas. Então, às vezes a gente tem aquela impressão de que você convidou Jesus para vir para a tua vida e você falou assim, Deus, eis-me aqui, me usa. E a gente muitas vezes tem a impressão de que ele vai nos usar naquele tempo que a gente julga ser adequado. Então, já pode não ser no teu tempo, é o tempo dele. E que ele vai nos usar e ele vai trabalhar aquilo que ele tem que trabalhar em nós desse lado do estado de coisa. Aqui aonde eu estou. Vivendo a vida que eu estou vivendo, com as expectativas que eu tenho, com as percepções que eu tenho.
Às vezes a gente está convidando para Jesus entrar na nossa vida e trabalhar a nossa vida como ela foi construída antes de conhecer Ele. E Jesus está falando assim, não, para eu trabalhar o que eu quero trabalhar com vocês, para eu ensinar a vocês o que eu quero ensinar, a gente tem que ir para o outro lado. A gente não vai ficar aqui. A gente não vai ficar nesse mesmo estado de coisas. Eu preciso levar vocês para um novo estado de coisas. Eu preciso levar vocês para um novo estilo de vida. Novos valores, novos princípios, novos conceitos, que vão fazer a gente começar a olhar para as coisas de forma diferente, entender as coisas de forma diferente. Seguir a Jesus, quando ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A gente tende a pensar, né, que isso é uma questão de talvez esforço humano ou de disposição para executar uma obra. Mas, mais uma vez, né, uma das minhas passagens preferidas do Novo Testamento, Romanos 12. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Jesus está chamando você a um novo estado de coisas, que implica um novo estado de coisas em vários aspectos. A maneira como você vive a vida, a maneira como você enxerga como as coisas são vividas, a maneira como você valoriza aquilo que você tem e as experiências que você vive, a maneira como você lida com a sua família, a maneira como você lida com o seu trabalho, a maneira como você enxerga os recursos que chegam às suas mãos. Você já não começa, você já não consegue mais viver a vida e interpretar a vida como você vivia e interpretava antes. Isso exige de você começar a se diferenciar da multidão. Jesus chamou você para se afastar da multidão e ir para o outro lado. Ou seja, um novo estado de coisas. O teu estilo de vida não pode mais ser como antes. Porque tem gente que quer, né, adaptar o seu estilo de vida e se conformar a um evangelho personalizado, vamos dizer assim. E falar assim, não, esse evangelho se encaixa certinho na minha vida. Sendo que Jesus está falando assim, olha, não é o evangelho que tem que se encaixar na sua vida, é você que tem que se encaixar no evangelho. E isso implica o quê? Mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de cosmovisão. Eu gosto dessa palavra, né? O que é cosmovisão? A maneira como você enxerga o cosmos, a maneira como você enxerga o todo, como as coisas funcionam. Como é que funciona um casamento? Como é que funciona um relacionamento entre amigos? Como é que funciona? Bom, o casamento é um exemplo bom disso, né? Sexo no casamento. É bom? É bom. Por que é bom? Hã? Porque é abençoado por Deus. Mas, Casamento é crescer e multiplicar. Tem sentimento. hã? Tem sentimento. Não Vamos lá. só Qual é o não propósito praticar, no né? sexo do casamento? Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar? Outro. Quem me dá um outro propósito? Intimidade, Intimidade. Outro. laço, espiritual, união. Prazer. Laço espiritual. Mais o quê? Isso é um equilíbrio. Percebe que tudo que vocês me disseram aqui está voltado para quem? Para si. Mas tem uma outra coisa no relacionamento sexual que eu acho que é o mais forte e nenhum de vocês disse. O prazer do outro. Né? A satisfação do outro. O casamento, em tese, ele não é só para você, ele é para o outro. A maioria das pessoas que tem a mente do mundo entram no casamento pensando em Agora eu vou ser feliz. si mesmo. Agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter satisfação, agora eu vou regular o meu instinto sexual, agora eu. Só que você é chamado a entrar no casamento pensando o quê? Não, eu já não sou mais de mim mesmo, eu sou do quem? Eu sou do outro. Então, você entra no casamento pensando assim, pô, como eu vou preencher o outro? Como eu vou edificar o outro? Percebe que é uma visão
que você só teria se você começar a ter um novo entendimento do que é casamento, porque o lugar comum é o eu, e o evangelho aponta para o outro. Então, você ser chamado para ir para o outro lado é isso. Olha, você larga o velho estilo de vida, o velho jeito de enxergar as coisas, você é chamado para ir para o outro lado. Em Mateus 8, quando Jesus vê que as pessoas estão com oprimido, então o escriba fala assim, né? Mestre, onde o senhor for, eu vou. E aí Jesus fala, olha, não parece nem que não foi uma resposta, né? Que fala, mestre, onde o senhor for, eu vou. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Ele fala, olha, os pássaros têm o seu ninho, as raposas têm seu covil, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tipo assim, caramba, isso é a resposta? É. Por quê? Porque quando ele falou assim, vamos para o outro lado, vamos para o novo estado de coisas, aí o fariseu que estava seguindo ele fala assim, olha, eu vou onde o senhor for. Eu vou para esse novo estado de coisas, eu vou para onde o senhor está chamando a gente para ir. E Jesus avisa, ele fala, olha, se você pensa que ir para o outro lado implica em manter o velho estilo de coisas e que lá você vai ter amparo, benesses e toda sorte de prosperidade, eu já te aviso. Para onde eu estou te chamando para ir é um lugar de desamparo segundo este mundo. É isso que ele está dizendo. É um lugar onde você não vai ter a amizade das pessoas que estão no mundo, você não vai ter os beneplácitos do mundo, porque o mundo ele já é no maligno. Então eu estou chamando você para ir para um lugar onde o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o outro lado. Então o outro lado não é aonde o Evangelho da Prosperidade está te convidando para ir. Porque, vamos lá pessoal, o Evangelho da Prosperidade, vamos pegar o Evangelho da Prosperidade, mas isso serve para o Evangelho Coaching, serve para qualquer tipo de evangelho personificado e distorcido que não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Quando você é chamado para esse tipo de evangelho, lhe é oferecido uma coisa que você não precisa ter o Espírito Santo para querer essa coisa. Você não precisa ser iluminado pelo Espírito Santo para desejar isso. Ninguém precisa ser iluminado pelo Espírito Santo para desejar que o casamento seja restaurado, para desejar a prosperidade na empresa, para desejar a cura do câncer. Não. Uma pessoa do mundo que não conhece o Evangelho vai desejar isso e às vezes vai planejar, executar e alcançar isso melhor do que você que tem o Espírito Santo. Agora Jesus está falando assim, eu não estou te chamando para isso. Estou te chamando para uma outra coisa. E aí o outro vem e complementa. Não, então deixa eu... Entendi, Jesus, mas então deixa eu enterrar, né, meu pai lá. Aí Jesus fala, olha, deixa eu... Jesus está falando assim, cara, olha, caga mole para tua família, não é isso. Ele é um ensino didático. Ele está falando assim, olha, enquanto você... E veja bem, o sistema mortuário, vamos dizer assim, da antiga Israel, exigia que um ritual, uma permanência em casa num período de luto que durava quase um ano. Porque ele estava falando o seguinte, eu vou voltar lá, vou enterrar na prática, tem todo o ritual, depois tem o sistema de luto e eu vou ficar quase um ano, aí eu sigo o Senhor. Aí Jesus está falando assim, não, cara, abandona todo esse ritualismo, essas coisas mundanas, não enterre seu pai, vai lá e enterra, mas abandona o sistema religioso, abandona essas coisas. Por quê? Porque daqui a um ano já não é mais o tempo. O tempo para você ir para o outro lado é agora. Ou seja, para você valorizar o que tem que ser valorizado, é agora. Para você entender o que tem que ser entendido, é agora. E aí, quando a gente volta lá em Marcos 8, eu estou tendo que alternar porque as duas passagens elas se complementam, tá? Em Marcos 4, desculpa. Aí a gente volta em Marcos 4 e fala assim, passemos para outra margem, comentei isso aí, e eles despedindo a multidão, então... Quando você é chamado para ir para o outro lado, é para você se desapegar da multidão. De como as pessoas veem o mundo, como as pessoas interpretam o mundo, como as pessoas vivem o mundo. Você não anda mais como elas, você não se parece mais com elas, você é diferente delas.
Se uma pessoa olha para você e ela não consegue distinguir o teu estilo de vida, o teu pensamento, o teu linguajar, e quando eu falo linguajar, não é varão, varoa, vaso, não é isso, entendeu? Não é isso. É aquilo que sai da tua boca que expressa o que está no teu coração. É isso, independente de você usar gíria evangélica ou não. Entendeu? Jargões evangélicos. Não precisa usar nenhum jargão. Mas aquilo que você expressa tem que ser uma expressão do que está no teu coração, e o teu coração tem que estar cheio de Cristo. Se as pessoas olham para você e você se veste como o mundo, você fala como o mundo, você tem o entretenimento do mundo, você se deleita no mundo, você faz tudo igual ao mundo, tem uma novidade para você. Você é do mundo. Você não é de Cristo. Porque não teve mudança no teu estilo de vida. A pessoa tem que olhar para você e tem que falar, tá, tem uma coisa diferente nesse cara. É porque um usa bermuda e outro não. Não é o que eu estou falando. Eu estou falando que o teu estilo de vida tem que refletir o evangelho. Eu não estou falando de formalismos, nem usos e costumes evangélicos. E vocês sabem que eu sou veementemente contra. Eu não estaria falando isso aqui, eu estou falando de princípios. E aí, despedindo a multidão, ou seja, desapega disso que a gente vai para o outro lado. O levaram assim como estava. Cara, por que o cara bota assim? E o levaram Cristo assim como estava. Porque tem gente que ouve o chamado, entende a necessidade do desapego, despede a multidão, esquece os seus mortos, e aí pega Jesus, mas dá uma customizada em Cristo. Não, eu vou levar esse Jesus que vai andar comigo é o Jesus do Dantas, é o Jesus do Quirino, não é Jesus. Então é aquele Jesus customizado, que você torce, adapta, lapida para ele ficar do jeito que você quer. Não é o Jesus da Bíblia. Eu já falei aqui algumas vezes, eu conheço pessoas que creem num Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Apesar de acharem que é. Por quê? Porque ele tem um caráter diferente, ele tem os princípios diferentes. Ele age diferente do que aquilo que está registrado aqui. É a mesma coisa em relação a Jesus. Quer levar Jesus contigo? Tem que levar. Mas é o Jesus que te chamou para ir para o outro lado, aonde ele não tem onde reclinar a cabeça. Não é o Jesus da prosperidade. Não é o Jesus do coaching. E aí, ok. O levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. E aí, pessoal, invariavelmente, quando você ouve, quando você age, quando você leva Jesus, o verdadeiro Jesus está contigo, você transmite uma mensagem que arrasta outras pessoas com você. Outras pessoas vão começar a ser teus imitadores, como vocês são de Cristo. Por isso que Paulo usa essa frase. Né? E aí ele continua no 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. E aí a gente pensa o seguinte, mas Jesus me chamou, eu despedi a multidão, eu entendi o chamado, eu mudei meu pensamento, deixei os mortos para trás. Levei Jesus como estava, não customizei Cristo, e mesmo assim veio uma tempestade. Não, então acho que eu ouvi errado. A voz que eu ouvi era do meu coração, ou era do diabo. Não era Jesus me chamando para ir para o outro lado. Não era Jesus me chamando, né, fora de hora, fora de tempo, para ir para um novo estado de coisas. Eu acho que eu estou imaginando. Mas, pessoal, se Jesus quer que você vá para o outro lado, você acha que a multidão, o mundo, o sistema, ele vai ficar olhando impassivo para essa mudança de atitude? No meio desse processo tem atrito, tem quebra, tem renúncia, tem uma série de questões que fazem com que você enfrente. Veja bem, e aqui a questão não é que levantou uma marolinha. Levantou uma marola, ou levantou um vento contrário. Não, ele está dizendo o quê? Que se levantou a tempestade, que o barco começou a fazer água. Ondas que cobriam o barco. Ou seja, não era um negocinho pequenininho. Não. E tem gente que é chamado por Cristo, entende,
entra no barco, leva Cristo como ele estava, e quando chega lá, levanta uma marolinha, meu Deus, né, vamos morrer. Aqui ele não está falando que foi uma marolinha, não. Aqui ele está falando que era um vento violento. Estava partindo o barco em dois. Se você segue Cristo e está indo para o outro lado, o mundo vai resistir contra você e Satanás vai resistir contra você. Porque ele não te quer do outro lado. Ele não quer você num novo estado de coisas. Se a sua vida está muito tranquila, assim, caramba, eu não tenho oposição a mim, eu não enfrento dificuldades no meio do caminho, né? Você pode ter a tendência a pensar o seguinte: caramba, eu sou abençoado, né? Estou sob um estado constante de bênção. Eu não estou dizendo que Deus pode fazer isso, mas vamos lá, eu não me lembro, fazendo uma passagem rápida aqui na minha mente, em toda a história da Bíblia, ninguém que tenha sido chamado por Deus para uma tarefa e ele não teve oposição, resistência ou lutas. Eu não lembro, não tem, eu acho que não tem. Num primeiro momento de cabeça, não tem. Se a minha mente estiver me enganando e tiver alguém aqui na Bíblia, que eu não estou lembrando agora, é 1 ou 2. Ou seja, a regra é oposição. A regra é luta. A regra não é bonança. A regra é luta. Porque você é chamado para um novo estado de coisas. A tua vida ela muda violentamente. Imagine uma esposa casada com um marido e ela se converte. E as práticas dela no casamento, na vida sexual, na vida financeira, no trato com os filhos, no trato com o marido, era um. E aí ela passa para um novo estado de coisas. Isso gera um choque dentro de casa. Eu conheço várias mulheres que já deram testemunho sobre isso e vários homens que também deram testemunho sobre isso. Me converti, começou uma luta dentro de casa, começou tribulação, resistência, guerra. Você foi chamado para o outro lado. É isso, não acha que você não ouviu a voz de Deus, não. Entenda que você ouviu bem a voz de Deus e que você foi chamado para o outro lado. Mas a questão é, quando você é chamado para o outro lado e se levanta uma tempestade que parece que vai te matar, aí é que eu quero botar a questão aqui, ó. Não é qualquer marolinha. Isso tem o potencial de acabar com a tua vida. Você tem que confiar. Aí sim, a mensagem que eu falei que era a principal. Quem está no barco? Cristo. Não foi ele que mandou? Foi ele que mandou. Só que a tempestade levantou, aí você olha para o lado, caramba, cadê aquele Jesus que me mandou? Está dormindo. E está dormindo, irmãos, não é tipo, caramba, ele cagou para mim. É tipo assim, caramba, ele não está fazendo nada para minha tempestade acalmar. E aí você, caramba, tô sozinho na tempestade, tô sozinho na luta. Aí bate aquele sentimento de que, pô, tô sozinho. E aí bate o desespero. E o desespero faz você se voltar para Cristo e falar assim, mestre, pô, o senhor me chamou do meio da noite, fora de hora, para ir para o outro lado, me despedir da multidão, abandonei os meus mortos para trás, levei o senhor como o senhor estava, entrei no barco, levantou a tempestade, o senhor não faz nada. Irmãos, Jesus até vai fazer alguma coisa quando ele vê que realmente você não tomou atitude para fazer nada. Mas a questão aqui é o seguinte: quando os discípulos vão clamar a ele não levanta reclamando, por que vocês me acordaram? Não foi isso. Mas ele dá uma liçãozinha de moral neles, no sentido de tentar ensinar algo para eles, falando assim, olha, por que vocês são tão tímidos? Tipo assim, pô, cadê a fé de vocês? Aquilo que vocês estão me chamando para fazer, vocês já têm autoridade para fazer. Aquilo que vocês estão me chamando para executar, vocês poderiam ter executado. Essa travessia de barco aqui, porque quando chega do outro lado, o que acontece? Quando chega do outro lado, não vai dar tempo de a gente trabalhar isso, eu acho que nem precisa agora. Mas quando chega do outro lado, eles vão encontrar os endemoniados gadarenos.
Ou seja, Jesus chamou você no meio da noite, depois de um dia cansativo, para cruzar para o outro lado, vem uma tempestade que vai te matar. Aí você pensa, pô, quando eu chegar do outro lado, ele vai me ensinar uma grande lição, né? E não, ele não falou mais nada. Acabou ali, vai cuidar do endemoniado gadareno e segue a história. Então onde é que está a lição? Não está do outro lado, está na travessia. A lição não está no outro lado. A lição está no caminho para o outro lado. Onde ele está querendo mostrar o seguinte, pô, vocês têm tudo que é preciso na mão de vocês, exerçam fé. Exerçam fé com autoridade, com ousadia. O que Jesus esperaria ali? Que ele dormindo, os discípulos fizessem o quê? Eles mesmos repreendessem a tempestade. Eles mesmos tomassem postura de fé em relação à tempestade. Mas eles resolveram não fazer isso e ir lá acordar Jesus. Jesus olha e fala, pô, por que vocês não fizeram nada? Está dormindo também. Quando Jesus está com 5 pães e 2 peixes com os discípulos, qual é a primeira coisa que ele fala para os discípulos? Deem vocês de comer a eles. Por quê? Porque ele queria ensinar para os discípulos, olha, vocês têm essa autoridade com vocês. Que vem de onde? Pô, vem de mim. Eu já não dei para vocês? Vocês não estão andando comigo? Nós não estamos aqui amando do Pai? Nós estamos cumprindo uma missão? Tome posse disso. Se arvore dessa autoridade. E exerça essa autoridade em nome de Jesus. Tem momento de orar e tem momento de agir. Aqui Jesus estava falando assim, não é para você vir falar comigo, é para você tomar posse da autoridade que eu lhes dei em meu nome. E às vezes, e aí para encerrar, né, já é 28, e às vezes a gente esquece disso. Principalmente na era moderna, do esfriamento, da ousadia espiritual que nós vimos no passado. Onde você via, por exemplo, um John Wesley, que de tanto ele orar e se entregar nas mãos de Deus, quando ele ia fazer as cruzadas evangelísticas dele, ele entrava na cidade, estava entrando na cidade, caminhando, ou a cavalo, ou de charrete. Havia relatos de pessoas na cidade caindo no chão em prantos. Aonde? Nas suas casas. O cara está na rua, chorando por convicção dos seus pecados. Não é que estavam numa reunião com ele, não, o cara entrou na cidade, é como, o cara, John Wesley morasse ali em Goiânia, aí quando ele entrasse em Brasília, o cara lá de Sobradinho, em casa, caísse na convicção dos pecados dele, começasse a chorar, e de noite ele ia lá no culto do John Wesley. John Knox, ele orava a Deus, Deus, me dá Escócia, senão eu morro. E ele de tanto orar, pedindo a Escócia, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se converter, os prostíbulos começaram a fechar. Escócia, estou falando de Escócia, tá? Qual é a bebida mais famosa da Escócia? Whisky. Começaram a fechar as destilarias, porque a galera não ia mais no bar. O pessoal não bebia mais whisky. Começou a dar um prejuízo econômico. E aí, a tal ponto que a rainha Vitória pensou em matar John Knox. E a história diz que um dia Deus falou com ela em sonhos e disse assim, se você encostar a mão em John Knox, eu te mato. Deus falou isso em sonho para ela. E ela relata isso. Então, essa ousadia de John Knox, de John Wesley, de Paulo, de muitos discípulos depois do Pentecoste, é que nós temos que ter hoje, sabendo que nós não estamos sozinhos na tempestade, Jesus está no barco, mas Jesus nos dá autoridade para agir em nome dele, ao invés de ficar clamando somente a ele, sem tomarmos uma atitude de fé, de esperança em Cristo. Amém?